palestra do Bolívar, bem interessante também, uma palestra sobre o uso de tecnologias para preparação, para treinamento em xadrez. Depois a do Pedrão, e aí eu acho que uma palestra do Álvaro, pelo que a gente conversou, estou acertando aí os detalhes. Se precisar, a gente tenta ver mais uma sequência aí de palestras. Agradeço já de antemão as pessoas todas, Carlos, que fazia tempo que eu não via, Henry, estou vendo ali, Murilo, enfim, né? Uma série de pessoas aí já conectadas. Não quero gastar demais aí o tempo do Valério. Valério, a palavra está com você. Muito obrigado de novo. Vamos em frente, meu amigo. Grato aí. A minha assistente Soraya está por aí ou não? Oi, Valério. Estou aqui sim. Opa, obrigado, pode ficar Soraya. tranquilo. Tranquilo. Nada. A Soraya já está treinada aí nas atividades, pegando as informações ali do bate-papo e tentando interagir com o grupo aí, né? Bom, pessoal, hoje a nossa palestra é sobre finais de bispo contra cavalo. Tá? Vamos ver várias posições ali importantes de partidas magistrais, bispo contra cavalo. Inicialmente, não é par de bispos contra par de cavalos, né? Situações, poucos peões, alguns peões, bispo de um lado, cavalo de outro. O que eu devo conhecer em termos conceituais para poder estabelecer uma estratégia nesse tipo de final? Bom, primeiramente, vamos falar do bando, né? do lado que tiver o bispo. O lado que tem o bispo, ele vai ter que primeiro restringir as possibilidades do cavalo. Depois, ele tem que otimizar, né, deixar o bispo o mais ativo possível, juntamente com o rei. E manter a posição o mais fluida, aberta, e para que as peças possam se desenvolver. Tá? E situar os peões em casas de cor diferente da cor do bispo. Por exemplo, se o bispo é de casas pretas, os peões têm que se localizando em casas brancas. Essa é a estratégia de quem tem o bispo. Tá? E agora a estratégia de quem tem o cavalo. Né? Como é que seria? Então, também otimizar a posição do rei, buscar um posto avançado e seguro, né, para o cavalo. O que seria um posto avançado? Seria a partir da quinta fileira ou da quarta fileira, mais as regiões centrais, principalmente as colunas C, D, E e F. Tá? Então, a gente vai ficar oscilando nessas 4 colunas, o cavalo a partir da quarta, quinta, sexta linha do tabuleiro, ele já está numa posição bastante avançada. Tá? E o cavalo, quem tem o cavalo, tem que manter a posição ao menos semicerrada. Tá? Então, assim, posições abertas favorecem ao bispo, posições fechadas favorecem ao cavalo. O cavalo, ele pode mudar de casa, de cor, né? Porque ele anda em L. O bispo já não, o bispo ele fica restrito à sua própria cor, né? E o importante é fixar a estratégia de quem tiver com o cavalo, é fixar os peões inimigos na casa da mesma cor do bispo, tá? Então, feito essa pequena introdução, vamos aos exemplos, né? Deixa eu abrir aqui, vamos compartilhar a tela. Então, a primeira partida que nós vamos ver é uma partida do Fischer Taimanov, tá? Uma partida maravilhosamente bonita, tá? Porque é um final bastante simples e todas as variantes desse final, elas davam em empate. Todo mundo está conseguindo enxergar, né? Soraya está enxergando? Tá certinho, Valério. Beleza. Soraya enxergando, aí isso já me deixa Louco. tranquilo e seguro. Tá? Essa posição aqui, observem assim, ó, o Fischer estava de brancas contra o Taimanov. Cara, Taimanov é jogador de primeira linha, né? Campeão soviético e tal. E o Fischer deu 6-0 no Taimanov. 6-0. Hoje eu não enxergo Carlsen, Kasparov ou mesmo o grande Karpov dar 6-0 no torneio de candidatos. Tá? Então isso foi assim um aspecto monstruoso dentro da teoria de candidatos. E essa posição, o Taimanov tinha tudo para dar empate. Então, se ele jogasse rei D4, rei D6, cavalo D3, a posição seria empate, naturalmente. Mas ele jogou o lance rei E4. E aí,
a ideia é a seguinte, né? Jogou o rei E4 para se aproximar do bispo e comer esse bispo e empatar a partida o mais rápido possível. O Fischer dificultou a vida para ele, né? Agora esse peão fica livre. E o que o Fischer tem que trabalhar aqui? Ele tem que trabalhar com rei e bispo para evitar que esse cavalo troque por esse peão, né? Que aí a partida é empate automático. Aí rei F4, tá? Vamos primeiro analisar a linha principal, H4. Cavalo F3, ameaçou o peão, H5. Cavalo G5, tentando pegar o peão lá para H7. Aí bispo F5, evitando que o cavalo se movimente. Vejam, nessa posição está bem clara que a estratégia das brancas é sempre restringir ao máximo, né, a posição do cavalo. Não pode jogar aqui, não pode jogar aqui, jogar lá, jogar aqui. Então, esse é o trabalho que as brancas com o bispo têm que fazer, né, nessa posição. Cavalo F3, H6. Cavalo G5. Está tudo vendo que tem empate. Só que o xadrez tem um ponto crítico, né? O rei não pode passar aqui, né? O rei vai ter que jogar, ou o cavalo vai ter que jogar, e não vai ter como sair dessa posição. O rei jogou para G6, cavalo F3 novamente, H7. Tá? E aqui, por mais que o cavalo ganhe esse bispo, né, dando o cavalo H4 cheque, o rei sai e depois promove e não consegue mais pegar esse peão. Tá? Aí cavalo E5, rei F6 e as pretas abandonaram. Tá? Olhem que curioso, né? É um final que assim tinha tudo para dar empate. O Fischer já tinha considerado empate nessa partida. E isso fez com que ele se tornasse um dos jogadores, assim, historicamente, a dar 6-0. Ele deu no Bent Larsen e no Taimanov, que foi um espetáculo, assim, né? Então, assim, as variantes. Rei D4, rei D6, e aqui o cavalo D3, H4, cavalo F4, rei F5, rei D6, rei por F4, o rei em E7 que já empata a partida. Por quê? Porque esse rei ele vai jogar para essas casas aqui, ó, e vejam que interessante e curioso, como a gente viu nas aulas passadas, nas palestras passadas. O bispo é de cor diferente da casa de promoção. E como eu falei, peão de cavalo e peão de torre, a dificuldade ela aumenta muito nesse tipo de final. Tá? Então essas são as posições que a gente verifica nesse tipo de final. Alguém quer fazer algum comentário sobre a posição, algum ponto? Não? Então, você falou, hein, Valério? Pode falar. Você falou ali, me lembrou a expressão que os espanhóis usam, copar o bispo, né? Copar o copar o cavalo, né? Copar o bispo. O ponto do cavalo, né? Tirando as casas que o cavalo tem. Uma expressão que eu vi o Jaime usando algumas vezes. Numa posição aberta, o bispo ele fica com um pouco de vantagem. Isso depende muito da estrutura de peões, né? Que vão trabalhar, tá? Então, vamos ver uma outra posição aqui. Então, essa aqui foi do Fischer e Taimanov. Vamos ver uma agora da... Opa, desculpem, tem que compartilhar, né? Compartilhar tela. Ivanchuk Naidish, tá? Essa partida aqui do Ivanchuk Naidish, Arkady Naidish, né, que é naturalizado alemão, jogador de ponta, 2.700, assim, né? Mas o Ivanchuk é o cara, né? Então é muito difícil de vencer um cara que sabe muito de xadrez, né? Essa posição, 4 peões contra 3, né? O Ivanchuk com uma estrutura melhor de peões, um cavalo num posto bem favorecido, rei ativo. Pretas, um rei ainda na sua posição dentro da sua linha, né, de ação ali, peão dobrado, peão central isolado, e um bispo de casas pretas, cujos dois peões, o peão de A5 e o peão de E5, são da mesma cor do bispo. Isso vai dificultar. Mas como ganhar um final desse? Então, aqui foi uma estratégia bem interessante. O rei está inicialmente em H5, né? Aí o Ivanchuk, a ideia dele é capturar esse peão e passar ou o peão D4 ou o peão de F4, tá? E manter o cavalo capturando depois esses peões mais frágeis aqui de A6, principalmente, né? Então jogou rei G6, cavalo rei D6, né? Rei F5, protegeu, e agora a ideia é avançar o peão para deixar esse peão passado, né?
rei C6, tá? Linha principal F4, E por F4, cavalo, rei por F4, desculpa, bispo F6, tentando restringir a posição do peão. E5, aqui ele pode tomar à vontade, porque as brancas ganham nessa posição. Se tivesse com apenas um peão de torre, teria uma dificuldade imensa. Mas mesmo assim o cavalo é superior ao bispo quando se trata de peões de torres, né? Então você já vai vislumbrando a posição final. Bispo E7, rei E4, tá? Então o rei ali já não pode estar meio restringido, né? Vai mover de bispo, rei D4, bispo G3, cavalo G5, tá? Bispo F4, mantendo o bispo na diagonal, o peão sobre a mira. Cavalo F3, bispo G3, rei C4. Aqui a posição está bem fácil de jogar, porque ele vai jogar bispo F2, cavalo D4, cheque, rei C7 e rei D5. E aqui o Naidish abandonou a partida, porque ele não tem como conter o avanço desse peão e depois o ataque do cavalo a esses peões maiores, mais sensíveis aqui, mais vulneráveis, né? Então aqui o Naidish ganhou. Agora uma outra posição, depois de rei D6, rei C6, ele poderia jogar rei B2, né? Em vez de rei C6, bispo B2, desculpem. F4 e F4, cavalo F4. Ele transpõe para uma posição similar, porém com rei em D6, né? E depois na sequência, depois de F4, né? Ele também teria a opção de jogar cavalo D8, rei C5, cavalo F7, rei B4, cavalo E5, cavalo E5, rei B3, cavalo D3, rei C4, cavalo F4, bispo D2, E5, tá? Então o trunfo nessa posição aqui se trata sempre do peão E5 avançado. E esse peão F4 ele vai se tornar uma força, mas ainda não é o momento dele, né? Então o rei tem que proteger esse peão, capturar aquele peão que estava atrapalhando de E5 ali das pretas e tentar avançar o quanto antes, tá? Então nessa posição o cavalo foi superior, por quê? Porque ele tinha mais espaço para jogo, né? Ele tinha muito mais posição para jogar, tá? Alguma pergunta, algum ponto aí que vocês gostariam de comentar? Não? Então vamos para a próxima posição. A partida que eu separei agora é uma partida do... Opa, sempre esqueço de compartilhar. Do poderoso Tigran Petrosian versus o Mykonas, que também era um jogador muito forte, né, da época. Essa partida foi jogada em 49, né? Aqui já é uma estrutura um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Não tão fácil de ganhar, mas uma posição um pouco mais dificultosa, assim, tanto para as brancas quanto para as pretas. Observem que o cavalo está numa posição avançada, né? Petrosian está de brancas. As pretas têm um peão isolado, as brancas têm um peão isolado. Tem dois peões centrais, de cor diferente da do bispo, ou seja, favorável. Porém, o rei não está tão ativo e não entra em atividade tão rápido, porque esse cavalo em E5, ele realmente dificulta muitas coisas para as pretas, tá? E o Mykonas e as brancas ainda têm os três peões, olha que curioso, da mesma cor, né, do bispo, e são três peões, uma estrutura muito boa, né? Porém são da mesma cor desse bispo e podem sofrer um ataque, né? Se não fizerem nada, não fizerem nenhuma ação aqui. Então, vamos começar a partida. Cavalo C6, fazendo a manobra, né? O objetivo aqui é jogar cavalo D4 e atacar o peão D6, tá? Jogar esse cavalo aqui. E tentar avançar E4 e manter esses dois peões para passar um desses peões aqui e forçar a partida, né? Uma vez que ele está com um peão a mais, na posição um deles tem que passar para ganhar a partida. Tá? Cavalo C6, rei G6, E4, D4, cavalo E4, rei F7. Tá? Variante principal, cavalo D4. E aqui a posição ficou interessante, né? Porque você tem um peão de G6 passado, tem um peão de E6 sob ataque, e o bispo ele está muito inativo aqui, né? O bispo ele não consegue fazer
grandes manobras para poder atacar esses peões ou dificultar a manobra desse cavalo. O cavalo está muito centralizado. Rei E7, né? Opa, desculpa, cavalo E4. Aí ele jogou rei E7, cavalo B5, bispo G1. Opa, agora o bispo começou a ter um pouco de respiro, porém esse peão continua atacado pelo cavalo, né? Aí, agora é só manobra. É interessante vocês notarem que em finais de bispo e cavalo, 2 cavalos, 2 bispos, ou bispo e só cavalo, você tem que ter muita paciência, porque é muito jogo de manobra também. Tá? Então, aqui, rei E5, bispo B6, ele volta. G6, opa, agora começa a ficar perigoso. Bispo C5, G7, ameaçou fazer dama, rei F7, o único lance. Cavalo C7, né, para pegar o peão D6 e passar o de F5. Bispo B6, cavalo por E6. Ele simplesmente comeu e ainda defendeu o peão de G, né? Porque ele demorou para capturar esse peão, a coisa poderia ser bem diferente depois, né? Rei G8, rei F6 aqui está ganho, né? Bispo E3, F5 e a posição foi abandonada pelas pretas. Observem que tem algumas subvariantes aqui que são interessantes da gente analisar depois de rei F7. Bispo G1, né? Cavalo D4, rei F7. Opa. Rei F7, o rei E5 aqui ele ganha a posição, né? Porque esse peão não tem como ser defendido. Por mais que ele troque, o final de peões é perdido, né? E por mais que ele jogue bispo H2, tira o bispo completamente do jogo para ficar cravando isso, ele come aqui de cavalo, né? E avança o peão de G futuramente, né? Então a posição é assim. E depois de cavalo D4, ele também poderia ter jogado rei E5, né? Bispo C7, rei D4, deixa esse peão para trás, né? Bispo F4, cavalo A7, bispo G5, cavalo C6. Por quê? Porque esse rei, ele controla todos os movimentos do bispo para pegar esse peão. Aí a estratégia muda, né? Inicialmente a estratégia das brancas era simplesmente passar esse peão de F, peão de G, e aí fazer esse trabalho. Aqui ele sacrifica esses 2 peões, porém ele avança o peão de A6, que está muito próximo da promoção, e o bispo não tem como chegar a tempo de dificultar essa manobra. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo. Tá? Deixa eu pegar aqui o próximo exemplo. A partida Reshevsky. Vou pegar aqui. A partida Reshevsky-Zvonko, Vranesik-Zvonko, né? Jogada em 75, uma partida recente. Olhando a posição, né? Quem é que está melhor aqui na posição? Naturalmente um peão a mais, né? 4 peões e um peão passado. Peão dobrado, 3 peões juntos, porém o rei muito mal posicionado, né? O rei ainda nas casas iniciais do jogo. E esse aqui também está nas casas iniciais, porém o cavalo está muito forte. E esse peão está na 5ª casa, já 3 casinhas ele já promove, né? Então vamos ver o que ele consegue ajustar aqui nessa posição, tá? Então jogou lá rei D7, estava em xeque. Recurso, certo? Recurso que ele está falando, gente, não é exatamente nessa posição que é um recurso, mas pode ser tanto nessa como se originar. Pediria que fechasse o microfone. Soraya, quem que está com o microfone Nos aberto? lances, né, do segmento da partida ou até das análises dele, certo? Do próprio Dvorak, né? Que ele tem uma mania, né? Interessantíssima, o Dvorak, de entrar. Acho que é o Murilo que está com o microfone aberto. Agora ele fechou já. Fechou, né? Às vezes fica aberto. Essa posição aqui ele estava em xeque, né? Rei D7, rei D5, cavalo D5, né? F5. Bom, inicialmente meio que favoreceu um pouco ali, mas não tem muito que o preto consiga fazer, porque mesmo depois de B6, bispo B8, né? O rei vai demorar muito para entrar em jogo, né? Então ele vai precisar sair com esse rei, começar a fazer atividades para ele, mas tem algumas subvariantes aqui bem interessantes, depois que a gente já vai analisar. F5, GF5, GF5, G3, né? Tentando tirar o rei via G2, F3. Bispo D4, rei G2, cavalo rei D6. Tá? Cavalo E3, atacando o peão de F5. Né?
rei por E6 defendendo, rei H3, rei E5. Tá? Rei E5. Tá? Aí B6. Opa, aqui nasceu um pequeno probleminha tático aqui com esse rei em E5 e tendo a casa C4 como cheque ganhando o bispo, né? Então, o preto tem que se preocupar agora aqui, né? F4, tacou o cavalo, peão, B7. Opa, promover com cheque. Bispo A7, cavalo G4. Né? Essa posição é bem interessante depois que a gente vai ver algumas análises aqui, né? Rei F5, tá? Ameaça H5 também na sequência aqui, né? Cavalo por H6, rei G6, cavalo G4, bispo B8. G por F4, que tá bem ruim já, né? Bispo F4, cavalo E3, rei F7, cavalo D5, atacou o bispo, bispo E5, e aí cavalo B4 com a ideia de cavalo A6 ou cavalo C6 promove, aí esse rei se aproxima desse peão, promove, tá? Então, assim, foi um final, parece que foi jogado de forma bem fácil, mas as pretas tinham alguns recursos aqui para poder atrapalhar. O importante é fazer que nem o Magnus Carlsen. Você está perdido, cara, você atrapalha ao máximo o jogo do teu adversário, né? E conta com a sorte, conta com a tática para poder trabalhar. Então, o Carlsen, assim, ele faz o jogador, nos finais, tomar muita decisão. Tomar decisão difícil, até ele errar e ele tomar conta da partida. Então, é uma estratégia que ele adota, e muitos grandes jogadores adotavam isso, né? Cavalo D5, F5. Aqui tem uma sequência que ele mostra com o bispo D4, protege o peão aqui e fica de olho nessa diagonal. Depois de B6, rei C6. Olha como fica complicado. Porém, cai alguns peões aqui da ala do rei, né? Rei por B6, cavalo G6, bispo C5, cavalo H4, bispo F8. Tá? Então, aqui a partida ela fica um pouco mais dura, né, para as brancas. Embora as brancas estejam numa posição bem mais confortável. Podem jogar um cavalo F5, jogar um cavalo G6, pode jogar um F4, trazer o rei mais próximo aqui e atacar esses dois peões, né, que estão bem isolados aqui, são da mesma cor do bispo. Então, essa seria uma sequência interessante. Outra sequência interessante seria o próprio rei D6, né? Em vez de F5, que ele jogou, jogar o rei D6. Rei F4, cavalo F7, rei F1, começa a trazer o rei para o jogo, bispo F5, rei E2, F5, né? GF5, GF5, F3. A vantagem é decisiva, porém tem muito jogo ainda, né? Então, as pretas eles podem jogar muito mais, complicar mais a partida, né? Sempre há uma possibilidade tática, muitas vezes ali, uma cravada, enfim, mas tem muito pouca peça e as peças estão um pouco distantes dessa ocorrência, mas pode acontecer também. E uma outra sequência aqui, depois da linha 3, né, do terceiro lance, que em vez de bispo D4, bispo B8, direto. Tá? Bispo B8, rei G2, rei E6, cavalo F4, que não importa dobrar, né, porque está com o peão de B6 altamente passado ali, né? E também ganha. Ou, em vez de bispo D4, jogar bispo C5. Aí cavalo E3, ataca o peão, defende, traz o rei. E reforça esses ataques a esses peões que estão isolados aqui. Tá? Então, essa seria uma partida em que ele demonstra assim, como que você aproveita uma vantagem de um peão a mais, mesmo tendo um peão dobrado. Bispo contra cavalo. Vocês têm observado nessas posições que o cavalo está bem superior, né? Essas posições, mas não é sempre assim. Tá? A gente vai ver agora uma partida. Deixa eu ver aqui. Da Sofia Polgar. Deixa eu pegar isso aqui. Vou fechar para não atrapalhar. Sofia Polgar e o Kramnik. Poderoso Kramnik. Kramnik de pretas contra Sofia Polgar. Aonde? Em Guarapuava, Paraná, em 91. Acho que o Wilson acompanhou de perto essa partida, né, Wilson? Vi essa partida, assim. Foi uma sensação. Pois é. Porque, assim, ó, o Kramnik está de pretas, um peão a mais, né? Cavalo contra bispo, né? Posição aberta, rei mais ativo das pretas, né? Então, vamos ver como é que o Kramnik liquidou a partida aqui. Então, jogam as brancas, rei G3, rei C5, posicionando bem o rei, trazendo ele para atacar o peão D4, rei F4, rei D4. Opa, primeira parte concretizada do plano.
né? Agora tem que atacar bem esse peão aqui para tentar passar o peão de D, né? E forçar essa vantagem adicional, né? Do peão a mais. Rei F5, B4. Bispo A4, né? Tentando restringir ao máximo a posição do cavalo para E8, para B5, né? Vai fazer com que o bispo fique ativo agora. A5, vamos reforçar a posição do peão e manter esses peões em cores diferentes da desse bispo, né? Bispo C6, defendeu o peão. Cavalo, rei C5. Bispo D7. Cavalo B5. Aqui começa a complicar. Porque os saltos desse cavalo em C6, ele vai atacar diretamente A4 e vai atacar o peão de A7. Vai jogar A4, B3 e vai tentar realmente forçar a passagem do peão. E5, tem que trocar, né? Fica difícil manter esse peão em E6 depois. Rei E5, cavalo C3, tá? Aí bispo E6, tentando defender o peão de A2. Aí, o que o Kramnik fez? O Kramnik usou de tática aqui. Ele, pau. Cavalo por A2. Bastante arrojado, né? Um final parece ser simples, mas não é tão simples assim de você arriscar, né? Porque o rei das brancas agora está bem posicionado, né? Bispo por A2, A4. Tá? Aí depois aqui jogou a sequência rei E4, B3, bispo B1, A3, rei D3. Opa, parece que vai chegar, né? Aí A2 liquida a partida rapidamente. Então, esse tipo de final tem que ter um poder de cálculo bem interessante, né? Para não poder deixar acontecer o que aconteceu aqui. Um peão a mais. E se veja, é um final que não está muito clara a vitória, né? Rei G3, cavalo C5, rei F4, cavalo D4, rei D4, rei F5, B4, bispo A4. Aí jogou depois de bispo dessa sequência aqui, ó, ele poderia ter mantido o bispo em A4. Só que daí ele joga cavalo em B5 e mantém a mesma manobra de jogar em C6, atacando esse peão e atacando o peão de E4 também. Tá? Então aqui essa é uma posição bastante interessante. Soraya, tem algum comentário, alguma coisa? O Jaime tinha feito um comentário, assim, o termo copar é mais utilizado em relação ao cavalo, mas pode ser usado para outras peças. Legal. E referente a essa posição que você explicou agora, o Murilo escreveu assim, 2 peões passados muito forte contra a peça menor. Exatamente. Exatamente. Realmente. Obrigado, Soraya. E passados, e depois da quinta e sexta linha, né? Porque se esses peões estivessem nas casas iniciais, daria tempo do rei se posicionar e defender, fazer o bloqueio desses 2 peões e ficar com o bispo ali trabalhando para evitar que o rei se aproxime cada vez mais, né? Daí, consequentemente, sacrificaria um dos bispos pelo peão e aí a partida seria considerada empate, né? Vamos para mais uma. Aqui. Temos só mais 2 diagraminhas aqui para a gente trabalhar. Agora nós vamos uma partida do grande, poderoso Fischer. Tá? Fischer jogou uma partida muito interessante, Estados Unidos, no ano de 1963. Tá? Estava em ascensão, né? Nessa época o Butvinnik era o campeão do mundo, tinha vencido o campeonato contra o Mikhail Tal, de uma forma até meio obscura ali, né? Segundo alguns, que eu não sei se vocês sabem, o Mikhail Tal, ele nasceu com uma deficiência, se eu não me engano, na mão esquerda, né? Ou mão direita. O Jaime que sabe o direito. Hein? Ele tinha 3 dedos apenas, né? Ele tinha 3 dedos. Assim. Quando ele fazia assim, o pessoal não enxergava, mas quando você via, ele tinha 3 dedos. E isso dificultava a movimentar as peças. O pessoal não tinha tanta dificuldade ali. Mas o Tal, ele nasceu com vários problemas de saúde, né? Pulmonares, bebia muito, fumava muito, não se cuidava também. E quando o Butvinnik ganhou esse campeonato mundial, lá para 62, 63, né, a revanche, foi de uma forma bastante obscura, assim, né? Então, o médico do Tal tinha falado, olha, não tem condições de jogar. E ainda assim ele queria jogar. Aí o médico lá de Moscou falou, não, vai jogar sim, pode jogar, tem condição, enfim. Aí ele perdeu o match, né? Mas teria grandes chances de ganhar e manter a coroa durante um bom tempo.
E nessa época começou a entrar em ascensão o grande Fischer, né? Era bem novinho, devia ter, sei lá, 18 anos aqui, né? 19 anos no máximo. E ele começou a despontar, já era GM. E essa partida foi muito interessante, porque é uma partida com um monte de peão, né, pessoal? São uma partida assim com quase todos os peões no tabuleiro, né? E tudo simétrico, né? 3 peões, os peões da ala do rei, da ala da dama, centrais, tudo. Então, a forma como o Fischer ganhou é muito ilustrativa, é muito educativo, né? Então, vamos lá. O Fischer aqui tá de pretas, né? Contra o Said de brancas. E o que ele fez? A primeira coisa, num final como esse, é você posicionar muito bem o cavalo, tá? Deixar o cavalo numa posição ótima, de preferência atacando esse peão de D4, controlando a casa de F4, e deixar o rei mais ativo possível. Então, o plano do Fischer foi bem tranquilo. Cavalo D7, com a ideia de cavalo F8, aí rei F1, né? Primeiro, sempre o variante principal, né? Que ele tem uma explicação do jogo, que não vem ao caso agora. Aí, na sequência, cavalo F8. Aqui ele coloca até 2 pontinhos de exclamação. Interessante manobra, as negras querem primeiro manobrar o cavalo para E6, para manter o bispo branco na defesa do peão de D, né? Como esse bispo é de casas pretas, ele não tem como atacar os peões de casas brancas, né? Das pretas, principalmente o peão central. Mas o cavalo tem. Então, usando essa estratégia, usando esse conceito, o Fischer pegou e falou, ó, se o meu cavalo ataca esse peão de D4 e mantém esse bispo na defesa, o meu rei pode muito bem ir atrás de outros peões, manobrar peão, trocar peão e forçar um peão passado no flanco do rei e ganhar a partida, né? Foi exatamente o plano que o Fischer adotou, né? Cavalo F8, rei E2, trazendo o rei para o centro, cavalo E6, atacou o peão, rei D3, defendeu de rei, aí H5, começa a movimentação das peças, bispo E3, cavalo H7, começa a trazer o rei para o jogo, F3, né? F3. As brancas procuram colocar as peças nas casas brancas, né? Cor diferente do bispo, de forma a complementar o bispo e fortalecer esse bispo, deixar o bispo livre, fluido, para transitar nos trilhos das casas pretas, né? Rei G6, A4, rei F5. Agora sim, concluída a primeira fase do plano, que seria colocar o cavalo atacando o peão de D4, posicionar o rei, colocar o rei de forma bem avançada no flanco do rei ainda, né? E começar o avanço de peões, começar o assalto de peões, né? Como eles chamam. Rei E2, G5. Aqui é interessante notar que o Fischer ele está muito seguro na posição, tá? Tá muito seguro. Então ele vai dançando na partida, né? Ele vai simplesmente fazendo a coisa acontecer. Vai tirar a defesa desse peão de F3, depois avançar F5 e H4 tentando passar um desses peões aí. Né? G5, rei F2, cavalo D8. Opa, aqui mudou um pouquinho o plano, tá? E alguns lances, eles explicam aqui, são feitos às vezes por causa do controle de tempo, né? Então eles deviam estar com o tempo bastante apertado, na época tinha tantas horas lá, 2 horas e meia, tal, para 40 lances, né? Então ele tem que fazer lance também, ir para lá e voltar, repetir lance, para poder chegar no controle dos 40 lances ali, tá? Bispo D2, rei G6, rei E3, cavalo E6, só manobra por enquanto. Rei D3, rei F5. Então, como a posição está tão segura, ele não tem problema em ficar indo para lá e para cá, né? Com o rei. Bispo E3, F6. Opa, agora está tudo bem seguro. Agora começa o plano novamente. Rei E2, rei G6, rei D3, F5. Manter esses peões assaltados com o objetivo de passar um desses peões aqui apoiado pelo cavalo. Rei E2, F4. Esse lance é bem importante porque ele é um lance que ele restringe ao máximo a movimentação do bispo, né? Então agora o rei vai jogar F5, vai avançar esses peões e vai começar a bater nesses peões da ala do rei aqui. Tá? Bispo F2, cavalo G7, com a ideia de cavalo F5 atacando D4 e favorecendo o avanço dos peões de G e H. H3, rei F5, cavalo F5. Ele diz aqui que cavalo E6 parece melhor, mas esse lance também é muito bom. Tá? Rei D3, G4. HG4, HG4, FG4, cavalo H6. Não tem como pegar esse peão, defendê-lo, né? Bispo E1. Aí vamos lá. Tem um monte de análises aqui que não vem ao caso agora. Cavalo G4.
Aqui, as pretas estão numa posição bem superior já, né? Porque o rei vai trabalhar em F5, provavelmente vai chegar em E4, atacar esse peão, e o cavalo vai fazer manobras via E3, né? Para comer via E3 para comer esse peão de G2, tá? Então esse vai ser o objetivo aqui das peças pretas, né? Bispo D2 atacou o peão de F4, rei F5, defendeu. Bispo E1, cavalo F6, agora o cavalo em E4 vai ficar muito poderoso, não vai ter como tirar ele dali. Principalmente que é uma casa de cor diferente do bispo. Bispo H4, cavalo E4, bispo E1. Vocês vejam que a posição das brancas, ela se restringe a ficar movendo esse bispo através dessa diagonal, né? E através desses lances aqui, e não vai sobreviver muito tempo aí nessa manobra, né? Rei G4, indo para cima do peão de G2. Rei E2, cavalo G3 cheque, rei D3, cavalo F5. Agora obrigando as peças pretas a ficar na defesa do peão, né? Vai ficar em uma posição quase que de zugzwang aqui. Bispo F2, cavalo H4. Agora atacou o peão de G2, não tem como defender, né? Aí ele começou a fazer lance, né? A5, cavalo G2, rei C3, aqui já está perdido, né? Bispo G1, rei E2, bispo H2 tentando atacar e, enfim, não tem o que fazer mais. F3, bispo G3, cavalo E3. Já devia ter abandonado muito tempo antes, né? Vai jogar cavalo F5, cavalo F1 aqui, avançar o peão e já era, tá? Importante que não pode deixar esse rei se aproximar muito daqui, né? Porque senão a partida fica mega complicada. Embora o rei também ataque esse peão de D4 e avance o peão de D, não pode deixar dar chance pro azar, né? E o Fischer era um jogador excelente nesse ponto, né? Porque mesmo assim, em posições bem difíceis, ele conseguia manter o controle total da posição sem deixar as pretas, as peças, né, do adversário jogarem, né? Então, ele era extremamente profilático, né, também, e não deixava o adversário respirar nem um pouquinho ali, não deixava a partida se complicar, né, de nenhuma forma. Tá bom? Valério, Pode falar. o Wilson fez um comentário aqui. Depois de feito, o plano parece fácil, mas na hora é difícil de encontrar. Exatamente, Wilson. E assim, é uma coisa que o jogador amador ele não entende, né? É que o final ele tem estratégia, né? E esses finais que eu estou mostrando para vocês aqui é inútil você tentar jogar ele com apuro de tempo, né? Esses finais que precisa de muito tempo para pensar, né? Então é uma coisa bem importante salientar no xadrez que o final você precisa ter o conceito, né? E se você não tiver conceito, você só vai conseguir fazer lance, movimentar peça e não vai conseguir atingir os objetivos. Então você tem que marcar um objetivo. Como nessa partida aqui. Essa aqui é uma partida muito famosa do match de 84, né? Campeonato Mundial dos poderosos K versus K, né? Karpov versus Kasparov. O Karpov, assim, se você tiver jogadores para estudar finais, né? Para aprender finais, Karpov é um dos melhores professores. Sem dúvida nenhuma, tem um livro dele chamado Finais Virtuosos do Karpov, uma coisa assim o nome do livro. Meu, tem PDF na internet aí para você baixar gratuitamente. É um livro maravilhoso, assim, porque o Karpov, embora ele seja um estilo muito posicional, muito bonito, muito elegante o estilo do Karpov, os finais é que você vê ali, né? Até o Magnus Carlsen deve ter se inspirado muito no estilo do Karpov para jogar. E aqui ele está jogando com ninguém mais, ninguém menos do que o grande Kasparov, né? Com 10 pontos a mais aqui nesse match, né? O Kasparov. Então vamos lá. Aqui o que ele faz? Vamos ver as estratégias. As brancas, a posição de peões está simétrica, porém Kasparov está de bispo versus o Karpov de cavalo, tá? Então, em posições abertas, a gente já percebeu que o cavalo ele é um pouco superior aí, né? Na maioria dos exemplos aqui, o cavalo se deu melhor em posição aberta. Porém, dependendo da posição, ele se dá muito melhor, principalmente ele consegue copar, né? Consegue restringir a posição desse cavalo. Nessa posição, em geral, o cavalo está muito bem colocado.
está atacando vários pontos débeis aqui, né? E o bispo de cor diferente dos peões, né? Então, vamos lá. Ele tem 6 contra 6, porém ele tem 1, 2, 3, 4, 5 peões em casas diferentes da do bispo. Então, o bispo vai ter um trabalho difícil para adequar. Qual que é o plano? Posicionar os peões em casa diferente, impedir ao máximo o avanço do rei e atacar os peões. Porém, Karpov tem uma estratégia linda aqui nessa partida, que ele, é brilhante a ideia do Karpov, que eu já vou apresentar para vocês aqui. Karpov jogou B4, né, impedindo o rei de entrar, impedindo o bispo de atacar de alguma forma esses peões aqui, mesmo em cor diferente, né? E aí o Kasparov jogou GH4. Nessa posição, quase que ao toque, né, qualquer jogador aqui, principiante, iria não, G por peão, né? Vai estar em final, né? Você não vai ficar tomando conta. O Karpov jogou um lance brilhante aqui, que como ele não está aqui na descrição, eu gostaria que vocês tentassem descobrir. Quem que tem uma ideia de que lance o Karpov fez nessa posição aqui? Então, nessa posição aqui, para quem não conhece, o Karpov jogou cavalo G2. Né, um lance exclamando, né, permitindo que o rei branco entre na posição. Do contrário, o rei ficaria sempre nessas casas, E3, F2, E2, D3, né, se permitiu o preto permitir, mas ele não sairia disso. Né? Então, HG3. Né? Aí você, pô, mas e aí? Né? Como é que fica? Porque o peão é da mesma cor do bispo, o bispo pode avançar por G6, mas o cavalo tem algumas atribuições e uma vantagem aqui, principalmente porque o rei chega muito próximo em H4, e vai comer esse peão com um cavalo, né? Então, HG3, né? A gente já viu a subvariante, rei G3, rei E6, cavalo F4, cheque, agora atacou direto. Rei F5, o Kasparov fez esse lance justamente para entrar na posição com o rei. Aí cavalo H5, agora igualou em termos de peões, né? A posição. Então, as brancas aqui recuperam o peão e por causa da ameaça cavalo G7, né? Vai trazer cavalo G7, cavalo E8, cavalo C7 e vai atacar tudo isso aqui, né? Então, a dança do cavalo vai vir para cá, ó, né? Ele vai atacar todos esses pontos aqui, né? A manobra do cavalo. Então, o preto precisa evitar ao máximo que esse cavalo se desenvolva nessa peça, mas não tem jeito. Depois do cavalo H5, rei E6, o Karpov joga cavalo F4, cheque, rei D6, e aqui você pode verificar que o cavalo está numa posição privilegiada, né? Aqui vamos ver o que o Karpov começa a fazer com a posição. Começa a trazer o rei, melhorar a posição do rei via H5, H6 e G7. O bispo em C2, não tem muito o que fazer. Rei H5, continuando o plano. Bispo D1. Opa, aqui me criou um problema, né? Como é que eu vou defender esse peão? Ou você vai para frente, ou você recua. Né? Então, vamos para frente. Rei E7 defendendo. Agora ficou o peão de D5 vulnerável. E não tem o que fazer. Cavalo D5, rei E6. Agora sim que o cavalo faz a festa aqui, né? Cavalo C7, rei D7, cavalo A6, bispo por F3, né? Aí jogou rei por F3, rei por F6, fica com 2 peões a mais na posição. A posição aqui está praticamente ganha, mas ainda tem alguns lances aí que podem complicar um pouquinho, né? Rei D6, rei F5, rei D5 atacando o peão, rei F4 atacou o bispo. Agora comer peão ou tirar o bispo naturalmente, né? Vai perder essa peça aí. Rei E3 conseguiu retornar e defender a peça. Agora rei C4, o rei entra na posição. Tem que defender a casa de B3 e tentar avançar o peão, né? Ao máximo o peão D para poder concluir a posição. Bispo C6, cavalo D3. Ainda sofre o mesmo problema de jogar o rei B3 ali e tentar pegar o peão de A, né? Mas enquanto isso ele vai manobrar esse cavalo e avançar o peão passado de D, né? Bispo G2, mantendo sob controle essa diagonal, né? Cavalo E5, cheque, rei C3, cavalo G6, tentando F4 com apoio de D5, rei C4, rei E7, cavalo E7. O cavalo E7 aqui ele já está tentando avançar direto, o rei não pode mais passar, ele vai ter que jogar de bispo, né, algum lance. Aí ele vai jogar cavalo F5, bispo G2, é bastante manobra, né?
cavalo D6, agora esse peão de B também ele cai, rei B3, cavalo para o B5, defendeu ainda o peão de A, rei A4, aí cavalo D6 e Kasparov abandonou aqui nessa posição. Por quê? Essa posição de início de cavalo, o jogador que conduz o cavalo deve sempre insistir no final. Essa é o que o analista colocou ali, né? Pois suas chances práticas são maiores, né? O lado defensor deve jogar com bastante precisão para não perder a partida. Então, assim, esse aqui foi o último exemplo que eu preparei para vocês. O que fica de lição, assim, né, nos finais? O bispo, ele tem que se posicionar bem, colocar os seus peões em cores diferentes da do bispo e tentar copar, né, tentar restringir ao máximo, cortar ao máximo o movimento do cavalo. Se a posição for cerrada, né, fechada, ela vai dificultar muito, porque o bispo não tem abertura. Então, o bispo tem que forçar, juntamente com o apoio do rei e dos peões, deixar a posição mais fluida possível. O rei, o lado contrário, né, o lado adversário, que possui o cavalo, tem que posicionar o cavalo em posições de destaque, trazer o rei para defender e atacar esses peões, começar a avançar com muita cautela e estratégia, né, para poder colocar esses peões em abertura. Esses exemplos, e a maioria dos exemplos que eu apresentei hoje, o cavalo leva um pouco a melhor, né? Porque são exemplos mais ilustrativos. Mas há posições em que o bispo leva melhor, porque ele já trava ali a peça, né? Você não consegue nem movimentar o cavalo, né? Então, pessoal, hoje seria isso que eu teria para fazer para vocês. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta aí, fico à disposição. Valendo, duas coisas assim que eu queria colocar. Uma das coisas que me parece muito importante, assim, não só nos finais, né, mas no meu jogo também como um todo, é uma coisa que eu vi o Jaime falando uma vez sobre harmonia entre as peças. O que eu acho que é muito difícil a pessoa, eu não vejo livros que tratem sobre isso, né? Como ter uma harmonia entre as peças, né? Ou seja, fazer as peças atuarem de uma maneira harmônica, né? Porque a gente olhando uma partida como essa, parece fácil jogar, né? Você olha, porque você está vendo ali a linha, enfim, uma linha ganhadora, mas tem toda uma série de possibilidades que não aconteceram, né? E que poderiam acontecer e que o resultado da partida seria outro, né? O outro fator também que me chama a atenção é como o fator o erro no final parece que ele tem um peso maior, né? Em função de um número menor de peças, o erro parece que é mais decisivo, né? Não sei o que você acha sobre essas duas coisas. É interessante, né? Porque assim, harmonizar as peças, você tem muito pouco tempo e muito pouca peça também, né? para harmonizar, né? Mas é interessante. Eu penso assim que o xadrez, principalmente nessa fase final, o mais importante para o jogador é conhecer as posições padrões, né? As posições clássicas, vamos dizer assim. Tem até um livro do Jesus de la Villa, um jogador grande mestre espanhol, o nome do livro é assim, os 100 finais que você deve conhecer, né? Ele tem em inglês, tem em espanhol. E são finais difíceis, assim, sabe? Não são finais fáceis, assim. Agora, o importante é você conhecer os conceitos, né? Principalmente, né? Então, eu sempre me apoio em cima dos conceitos, que é como o Jaime até trouxe ali no começo da nossa atividade, né? A pessoa decora as posições e aí sai da sequência e aí, né? O jogador conceitual, ele vai saber se movimentar em qualquer posição, mesmo ela alterando a sequência, né? E o jogador decoreba, ele vai atrás daquelas posições que ele conhece e tal, né? Você vê, por exemplo, ali algumas posições que, vamos falar assim, de finais de torres, por exemplo, né? A posição de Saavedra. Aconteceu em vários torneios de GM que eles não souberam como apoiar aquilo, como jogar aquilo, né? E é interessante isso, porque são jogos clássicos, assim, né? Finais clássicos que os jogadores avançados, assim, eles devem ao menos conhecer, né? Um pouquinho para poder jogar. Né? Mas é difícil, isso que o Wilson falou é bem difícil. Tem um livro do Dvoretsky, que ele é Segredos do Treinamento de Xadrez, Segredos de uma coisa assim do xadrez, que é um livro muito bom, que ele fala praticamente só de finais, assim, sabe? Em finais
casca grossa de campeonatos mundiais e tal, dos alunos dele, né? Muito interessante isso. Valério. Eu? O, Desculpe. não, imagina, só para avisar, agradecer o Henry, porque ele colocou ali no chat daqui um link para ver as posições do livro do Karpov que o Valério citou, Ah, dos sim, sim. finais virtuosos. Indie O Game link Virtuoso. direto ali. Valeu, Henry. Isso, já dá para analisar aí, beleza? Obrigado, Henrique. Jaime. Vamos, Jaime. Bom, primeiro, parabéns aí, foi bem preparado aí, interessante tuas aulas aí sempre, Valério, sempre buscam uns ângulos novos assim que são interessantes. Só colocar naquela parte que você analisa do Fischer e do Said, né, que você diz assim, o Fischer aqui muda de plano. Na verdade, ele não muda de plano, né? Ele executa uma segunda fase do plano, né? A primeira fase foi paralisar as peças, né, em defesa do peão de D4, depois ganhar o espaço no flanco de rei e depois preparar a invasão do rei, né, que é o fundamental, como a gente depois vê na partida do Karpov e Kasparov. O problema é o peão, no final, é o peão de D, que está para sempre ali, e o rei precisa de uma entrada, né, precisa entrar. E essa é a segunda fase do plano, que o Karpov executa com maestria com o cavalo G2. Plano Essa posição... escalonado, né? Hã? Plano multi-escalonado que fala o... Isso, né? Tem as fases, quer dizer, vai entrando, né? Tem que controlar primeiro, depois invadir. Aquele lance cavalo G2 do Karpov é um lance, obviamente, fantástico, né? O Kasparov, depois, para explicar por que ele jogou G toma H4, ele ficou em entrevistas e mais entrevistas dele tentando se explicar ali, né? Mas a gente, eu acho que sem o G tomar H4 do Kasparov é muito difícil aquela posição se ganhar, né? Acho que o empate é o mais provável ali, mas o lance é muito bom, né? E é uma inspiração, mas é um lance de análise. O Karpov joga ao toque aquilo, né? Foi tudo na suspensão que eles analisavam, sem desvalorizar em absolutamente nada o Karpov. Suponho eu até que foi ele que descobriu isso na suspensão. Mas depois a execução é primorosa, né? A maneira que ele joga, e concordo com você, apesar de que quando ele joga o primeiro match com o Korchnoi, você vai ver lá uma série de finais que o Korchnoi, com uma certa inferioridade, empata, e com uma pequena superioridade ganha do Karpov. Quer dizer, o final também está muito relacionado à experiência de jogo, né? E confiança, como você falou também, que é uma coisa que marca muito os jogadores de final, né? Fala muito dos clássicos, aí Capablanca e tal, jogar muito bem finais, mas é uma questão de bastante experiência também. É óbvio que tem que conhecer. Nessa questão da harmonia das peças, eu também acho muito importante e tal. É óbvio que um jogador bom faz o difícil parecer fácil, né? Da característica do jogo, né? Quer dizer, mas claro que são difíceis e claro que não é bolinho fazer isso e tal. O segredo está em fazer parecer fácil, né? Não tem como não fazer de outra maneira, né? Mas quando parece fácil é muito bom. Agora, essa conexão entre as peças que o estudo do final permite, né? Quando você está estudando, nesse caso, a primeira vez, você mostra uma certa diferença, né? Então, o final de bispo contra cavalo, o final, se você colocar uma torre e bispo contra torre e cavalo, já muda um pouco a dinâmica do jogo, né? Dama e cavalo contra dama e bispo é outra dinâmica, né? Isso tudo você vai fazendo e vai aprendendo a trabalhar com essas peças em conjunto, né? Então, isso te ajuda depois a poder harmonizar as peças, como o Wilson falou, por exemplo, no meio jogo, né? Então, essa já é uma outra forma de aprimoramento, né? Estamos estudando aqui, né? De aprimoramento do jogador, né? E a conexão, né, Jaime, entre meio jogo e final, né? Que é muito complicado também, que é outro segredo. Esses livros de Dvoretsky que se falou, Valério, foram os primeiros assim que a gente viu oficialmente, né, como é que funcionava a escola soviética, né? Antes a gente ouvia falar e tal, né, mas a gente teve experiência com os cubanos, etc, que traziam alguma coisa,
Mas o Dvoretzky foi a primeira vez que a gente teve uma coisa escrita, apareceu em russo a primeira vez, a gente, putz, eu ficava lá procurando traduzir, porque o nosso russo é aquele russo dos lancinhos ali e tal, instrumental, né, só para analisar, porque a gente tinha o Charles Matias e tal. Aí com o Dvoretzky já obrigou a gente a ler russo, né, quer dizer, que já era um problemão. Mas é uma maneira clara de desenvolver o jogo, né? Me permita também só um aspecto, né, Valério, que é bem interessante. Essa última partida, ela exemplifica bem, né, quando você vê ali um final, que é um final assimétrico, né, peões, só que fica cavalo e bispo. Então, é bem comum, assim, a gente saber, porque a gente não sabe como é que a gente perde facilmente, né? Então, o grande mestre, às vezes, no torneio, um jogador muito forte, ele troca todas as peças, leva para um final e você vai, tô igual. E não, né? Você vê que ele já pegou, por exemplo, essa... Tá perdido faz tempo, né? Não, exatamente, já colocou, né? Eu acho um jogador, assim, que até da escola do Jaime, que é o Hernani Schoma, que a gente aprendeu também, né? Joga brilhantemente, né? Ele vai, troca, não, agora eu vou segurar alguma coisa e ele já pega e evolui de uma maneira específica, né? Ele já tem todo o plano de como é que fazer isso lá, né? Eu acho que um livro que mudou muito essa percepção. A gente estudou lá com o Ponte no Clube do Livro, foi um livro do Ulf Andersson. Do grande mestre. Como é que o grande mestre sueco lá, número 3º, ou fui o professor da Ulf Andersson, não é? Ulf Andersson, perdoe, do Ulf Andersson, né? Onde ele coloca posições especificamente que são absurdas, né? E é desse tipo, né? Ele pega lá, são posições muito simétricas, ele troca, e onde ele já tem toda a base, por exemplo, de onde é que o rei vai sair lá, de G1, G2, por exemplo, para chegar até B6, e ele sabe que aquela posição, por exemplo, naquela estrutura vai ser melhor. As posições são simétricas, está tudo igualzinho, mas ele já entende que aquilo lá ele está melhor, e aquilo lá ele vai conseguir ganhar. E você vê como é que ele vai conseguir ganhar, né? E é muito difícil para nós conseguirmos essa percepção. A gente quer trocar peça para não ser moído, né? Então, não vou trocar todas as peças, vou trocar todas as peças ali, né? Opa, tô legal. E chegar numa posição dessa, cavalo contra bispo, especificamente, que nem do Fischer, por exemplo, você está perdido, né? Muito difícil estar ganho, né? Se o adversário souber manejar, e você vai ter que fazer sempre, na melhor das hipóteses, os melhores lances sempre, senão você perde, né? Então é muito difícil você ter essa percepção, né? Muito, muito complicado para a gente. É uma habilidade que eu vejo assim, que os jogadores fortes, né, os grandes mestres têm, é a capacidade de avaliar uma posição rapidamente, né, extrair os elementos principais e construir um plano para explorar essa avaliação. Então, Jaime, não sei o que você pensa sobre isso. Tem algum livro, tem alguma coisa que ensine sobre isso? E sobre a arqueologia, tem algum livro também que você conheça? Não, deve ter, eu não conheço, mas basicamente, Wilson, aí vem o que o próprio falou. Quer dizer, a questão é que você, ao conhecer, o Murilo falou muito próximo disso também, ao conhecer uma série de posições, né, você avalia muito rapidamente, né, o que ele falou do Chominha, né? O Chominha, o Hernani estudou muito, né? Por exemplo, assim, comparando o Hernani sempre com o Fier, né? Claro que o Fier matava você no meio do jogo e tal, né? Com os golpes e tal. E o Hernani rapidamente reconhecia o final e levava para o final que ele sabia que estava ganho, né? Então essa é a vantagem, né? De você conhecer. Você estudou, conhece, então é muito mais fácil de levar, digamos, para um outro momento, né? Então essa é a questão, acho que fundamental nesse tipo de finais, né? Você simplesmente estuda, né? Conhece a posição e então você tem essa proteção ali de poder jogar, né? Com uma facilidade do conhecimento, né? Então, óbvio que um jogador como o Ulf, né? O Anderson, ele é do estilo dele também, né? Ele conhece, ele joga aquelas coisas, gostava, a gente ficava sofrendo com ele. Eu joguei com ele acho que umas 5, 6 vezes. Um par de vezes ele me pegou lá no negócio e, pô, era um sofrimento sem fim. Ele ia, voltava. Mas o jogador que faz o Carlsen hoje, né? Na nossa época não era comum o cara te pegar ali e te ficar
fazendo gemer durante 4, 5, 6, 7 horas, né? Os finais não tinham fim com ele, né? Não era ator, né? Ele ficava lá e tal, e você não saía. Mas era da característica dele, né? Ele tem finais fantásticos e conceitos, vantagens microscópicas, que na época a gente não avaliava. O Valério falou, posições totalmente simétricas, estrutura de peões simétricas, que você achava que não tinha nada, não tinha nenhuma dinamicidade, e o tirava leite de pedra ali, né? Então, mas eu acho que claro que pode ter aí os jogadores talentosos que conhecem isso, que tem isso dentro de si, mas eu acho que a grande maioria era por estudo, Wilson, não era... As pessoas estudam e vão conhecendo a possibilidade da posição, né? Ô Jaime, eu tinha uma pergunta para você, posso fazer? Claro. 2 exemplos aí do Valério, que eu achei interessante, que o cavalo ganhou do bispo, percebeu que estava com o peão da dama isolado, né? Nos 2 exemplos que ele deu, né? A gente meio que aprende no PDI lá que quando é meio jogo, eu aprendi, o Ad Williams me falava isso quando ele dava aula disso, que muita gente não gosta do PDI, porque vai para o final e tá meio, parece que perdido já, né? Mas ele ensinou que posto avançado ajudava, ele mostrou muitas partidas que o PDI ganhava, né? Simplesmente no meio jogo, fazendo uns ataques e tal, né? Mas nesses 2 exemplos, realmente, assim, ele meio que uma regra geral, assim, um final ali de bispo contra cavalo, um peão da dama ali tá mal mesmo para o bispo. Esse final de bispo contra cavalo é clássico, né? É óbvio que eu não sei se a chance de ganhar o final é mais de 50%, ou não, mas vamos supor que em torno de 50% de ganhar, 50% de empatar. Então, mas o que você está falando, que provavelmente o Aldo Williams te falava, é o peão de dama isolado, né? Quer dizer, daí é uma outra questão. Esse já é um peão de dama isolado, mas bloqueado, né? Quer dizer, ele não tem como sair, o bispo vai ser mal o tempo todo. A questão fundamental nesse tipo de final é saber se o rei entra ou não entra, porque também não vai ganhar, porque só uma debilidade não te mata, né? Então, em que condições o rei, digamos, a parte de vantagem, tem condições de invadir, e se em boas condições ele vai te ganhar, se não, não, né? Quer dizer, não vai ter, você pode talvez ter um contra-ataque lá no flanco de dama e tal, uma outra possibilidade. Mas só com uma debilidade não se vai se ganhar. Mas vamos separar aí um pouco, é o peão de dama isolado, que final né? Normalmente... Agora imagine esse mesmo final, em vez de você ter o peão em D4, D5, aí o final do Fischer, se tivesse o peão em E6, né? E que o rei pudesse chegar em D5, a invasão é muito mais fácil, né? E a possibilidade, então, de ganho é muito maior, né? Agora, esses finais de simetria estrutural, de peões e tal, é um pouquinho diferente, né? Os primeiros finais que o Valério mostrou, eles mostram um grande desequilíbrio, né? Seria mais acho que o objetivo do Valério mais era mostrar uma técnica e executar, né? Quer dizer, se está em vantagem, você pode executar. Ali não tinha muito como escapar, aquele final do Petrociano, né? É um pessoal, né? Especialmente um jogador forte, você podia ir para casa, não precisava adiar, fazer todo aquele sofrimento ali sem problema nenhum, né, de consciência. Agora, esses 2 finais são finais em que a chance de ganhar ou não ganhar estão muito distribuídas ali, né? E acho que isso que é a beleza do final, do estudo desse final, né? Ao contrário dos outros, que a vantagem é muito grande. E aí o que você coloca, eu acredito que o Ad Williams te contava, é da possibilidade de você ter uma dinamicidade com o peão de dama isolado, né? Que você pode ter um espaço, ter um ponto de apoio e promover o ataque, né? E aí você precisa... Agora, se você tiver o peão isolado, vai trocando peça e tal, você vai caminhando para um final, vai ser inferior, vai sofrer muito. Beleza, obrigado. Pessoal, mais alguma questão? Carlos, tem alguma questão? Albert, não? Bom, não havendo mais nenhuma questão, eu agradeço enormemente
o Valério, né, por essa sequência de palestras, né, enfim, né, se dedicar aí em preparar esse material para a gente, né, abrir mão aí um pouco aí do tempo de lazer dele para trazer essas questões e discutir com a gente, né. Agradeço também sempre a participação do grande mestre Sunier, né, com sua experiência, enfim, com suas experiências em viagens, né, com as coisas, tem muitas coisas que a gente não acha em livros, né, e é uma conversa que o Jaime sempre traz, enriquece em qualquer sentido, mas no xadrez em particular, né. Agradeço também a Soraya, né, nossa mediadora, que ontem esteve na live da Federação de Xadrez do Paraná, na FEXPAR, né, divulgando inclusive os nossos eventos aqui e fazendo uma sugestão ótima, inclusive, né, Soraya, para a FEXPAR de ter os cursos, né, curso de arbitragem, principalmente. Isso, um curso de arbitragem, que é uma coisa que dá para fazer tranquilamente online, né? E bem legal. E agradeço principalmente a todos os participantes, né, que vêm prestigiar esse evento, que eu pretendo que seja algo que não só nesse período da quarentena, né, do confinamento. Acho que a gente tem que aprender também com essas dificuldades. Eu acho que o mundo não vai sair mais igual, né? Ou seja, a hora que a gente voltar, seguramente não seremos os mesmos. E essas experiências a gente vai aproveitar. A Copa Alexandre de Irene que nós estamos fazendo, que surgiu do confinamento, mas é algo que eu pretendo manter também, né?